Muito bem, tá gravando? Tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de ondulatória. Nós vamos falar sobre acústica, tá? Caso vocês tenham caído nesse vídeo por acaso, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa sequência para que vocês possam acompanhar desde o iniciozinho essa nossa playlist que está bem interessante. Então, vamos nessa. Precisamente, nós vamos falar nessa aula de ondas sonoras, né? A gente já falou um pouquinho delas, vamos então dar uma recordada. O que é uma onda sonora? Por exemplo, a minha voz, ela se propaga através de ondas sonoras, né? Então, o que acontece aqui? As minhas cordas vocais, elas vibram, aí elas vão emitindo ondas sonoras que vão se propagando no ar até chegar no ouvido de vocês. Em uma aula presencial, essas ondas vão propagando pelo ar até chegar no ouvido. No nosso caso aqui, na nossa aula virtual, como que acontece? As minhas cordas vibram, geram um pulso, as ondas sonoras vão se propagando até chegar no meu microfone, que vai fazer a captura desse som, vai transformar em um pulso elétrico, vai ser conduzido, né, para até chegar no computador de vocês. No computador de vocês tem um alto-falante que vai pegar, vai converter esse pulso de novo em ondas sonoras. Então, eu tenho aqui o meu alto-falante. A gente sabe que um alto-falante, o que acontece com ele? A membrana do alto-falante vai vibrando para frente e para trás, e quando ela vai para frente, ela empurra as moléculas do ar, que são essas bolinhas azuis, para frente, chega num ponto que elas se chocam, que nós chamamos de área de compressão, e depois elas voltam a se afastar, que nós chamamos de área de rarefação, tá? E esse processo vai andando até chegar nos seus ouvidos. Nós precisamos lembrar também que uma onda sonora, ela é mecânica e também ela é longitudinal. Então, vamos fazer umas anotações. Primeiro, que essa parte aqui é onde existe a rarefação, que é onde as moléculas do ar estão mais afastadas. E aonde elas estão mais juntas? Nós chamamos de área de compressão. É difícil de entender? Não, rarefação, é rarefeito, tem pouca aglomeração, compressão, aquilo está comprimido, ou seja, tem muito pouco espaço vazio, tá? Então, área de compressão e área de rarefação. Onda mecânica. O que é uma onda mecânica mesmo? Ah, eu ouvi alguém dizer aí, sim, é uma onda que necessita de um meio material para se propagar, ou seja, um meio líquido, um meio sólido ou um meio gasoso. Então, ela depende de um meio. Ou seja, ela não se propaga no vácuo. Muito bem. Onda longitudinal. Ela é também, né? E o que é uma onda longitudinal? Ah, isso mesmo. Aonde está acontecendo o meu pulso, né? Ele tem a mesma direção de propagação. Elas são paralelas. Isso. Então, vamos imaginar a onda sonora aqui. Está muito mal feito, mas não se importem não, né? O pulso, ele é gerado aqui, né? A membrana do alto-falante vibra para frente e para trás, que faz com que as moléculas de ar vão se empurrando lá para a direita.
E a direção de propagação é essa aqui também, né? Está indo da esquerda para a direita. Então, nesse caso, acontece o quê? Acontece que a onda é longitudinal. Muito bem. Nós lembramos também que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Beleza. Comprimento da onda. Bom, comprimento da onda, a gente pega sempre aquele ponto que começa a se repetir. Então, vamos ver aqui. Nesse desenho bem feito aqui que eu fiz, né? Tá feio pra chuchu. Se eu pegar esse ponto aqui, que é um ponto onde é a metade da onde está havendo compressão. Então, na minha onda, eu tenho que procurar exatamente esse ponto, que é aqui, né? A metade da segunda área de compressão. Então, a distância entre a metade dessas duas áreas vai ser justamente o meu comprimento de onda. Olhando nesse desenho bem feito aqui para a gente entender. Se eu pegar, por exemplo, aqui, a metade da onde está a minha primeira área de rarefação. Eu vou lá na metade da minha segunda área de rarefação. A distância entre essas duas áreas de rarefação vai ser o meu comprimento de onda. E a frequência, gente? A frequência, bem como a luz, né? Ela tem uma faixa de valores que elas se tornam visíveis e, no caso das sonoras, auditíveis, né? E essa faixa, para nós, seres humanos, vamos imaginar aqui uma faixa, né? De uma frequência em Hertz, né? Existe uma faixa de valores média para nós humanos, que começa nos 20 Hz e termina nos 20.000 Hz. Só que, gente, isso é uma faixa média. Não necessariamente que nós escutemos de 20 a 2.000. É uma média. Houve relatos de pessoas que escutavam uma frequência menor do que 20 Hz e pessoas que escutavam mais de 2.000, né? Então, isso é uma média, tá? Entre todo mundo. Isso é válido para qualquer ser? Não. Isso equivale para nós, seres humanos. Os cachorros é outra faixa. Os morcegos, por exemplo, a frequência que eles escutam é muito, muito superior a 20.000 Hz. Chega a quase 100.000 Hz a frequência. Lembrando que quando a frequência for muito grande, o zumbido é bem fininho, tá? Muito bem. Essa faixa é para a vida toda? Não, né? Várias coisas vão interferindo nessa faixa. Por exemplo, com a idade, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai sentindo mais dificuldade de conseguir ouvir essa faixa de 20.000 Hz, que é a faixa mais aguda. Ela começa a escutar menos do que 20.000 Hz, né? Então, nessa faixa de 0 a 20.000 é onde onde é o nosso som audível. Antes dos 20, nós temos a faixa infrassom. E depois da faixa dos 20.000, nós temos o ultrassom. Vocês já ouviram falar daquele exame médico ultrassonografia? Então, ele é justamente através de ondas sonoras. É emitido lá pelo aparelho ondas sonoras que sejam superiores a 20.000 Hz e com isso é transformado através de processos elétricos em imagem no monitor.
Bom, eu trouxe aqui para vocês a título de curiosidade, né? Porque caso seja cobrado no Enem, num vestibular, alguma coisa assim, o problema sempre vai te dar a tabela da frequência ou então da velocidade da propagação do som. E nem sempre nos valores reais, porque eles podem fazer umas pequenas modificações para facilitar na hora dos cálculos. Mas a título de curiosidade, eu trouxe para vocês essa tabela com intervalo de frequências audíveis em Hertz de alguns animais, né? O ser humano, ele consegue escutar na faixa de 20 Hz até 20.000 Hz. Os cães conseguem escutar da faixa de 15 Hz, ou seja, um som um pouco mais grosso do que o ser humano e muito mais agudo, mais fino do que o do ser humano. Né? Vocês podem ver que vocês já viram aquele apito que treinador de cão usa? Que ele vai, ele apita, a gente não escuta nada, mas o cão escuta, porque aquele apito está numa frequência que não é audível para nós seres humanos. O morcego, ele vai de 1000 Hz a 120.000 Hz. Os golfinhos vão de 150 Hz até 150.000 Hz. Então, só mesmo a título de curiosidade, né? É interessante, não é preciso gravar essa tabela, porque se 99,9% das questões, se precisar disso, eles vão dar o valor para vocês, mas é algo interessante de se ver. Mais uma vez, a título de curiosidade, agora eu trouxe uma tabela para vocês da velocidade do som em alguns meios de propagação. No ar, por exemplo, a velocidade do som é aproximadamente 12.348 km por hora. No hélio, que é um gás, né? 34.992. No mercúrio, 5.220. Né? Na borracha, 194,4 mil. No ouro, 11.664 mil. No diamante, 43.200. O que costuma se cobrar muito de uma forma geral, a gente observando nessa tabela aqui, nós conseguimos ver que de uma forma geral, a velocidade nos sólidos é sempre maior do que a velocidade no líquido, que é sempre maior do que a velocidade gás. Né? Então, no meio sólido, a velocidade é sempre maior do que no líquido, do que no gasoso. Tá? Então, essa relação é que normalmente é um pouco mais cobrada do que propriamente os dados da tabela. Esses dados podem ser dados para vocês se for pedido algo na prova de vestibular e etc e tal. Muito bem, olha só o exemplo que eu trouxe para vocês da FUVEST, de mais ou menos como pode ser cobrada essa situação. Olha, o som de um apito é analisado com o uso de um medidor que, em sua tela, visualiza o padrão apresentado na figura a seguir. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor, em função do tempo em microsegundos. Ou seja, 1 microsegundo corresponde a 1 vezes 10 a menos 6 segundos. Analisando a tabela de intervalos de frequências audíveis por diferentes seres vivos, conclui-se que o tipo de apito pode ser ouvido apenas por... Muito bem. Primeira coisa que eu posso observar aqui é que deste ponto até esse ponto aqui, eu tenho um intervalo de tempo de 10 microsegundos. Né? E se eu observar bem, essa parte é metade de um comprimento de onda, que a onda vem até aqui, depois ela vem aqui, aí a partir desse ponto ela começa a se repetir. Né? Então, esse pedaço aqui também vale 10 microsegundos.
segundos. Ou seja, esse pedaço todo vale 20 micro. Vale 1 vezes 10 a menos 6 segundos. Beleza. Eu preciso saber a frequência dessa onda para mim poder saber em qual intervalo está. A frequência de uma onda é igual ao inverso do seu período, ou seja, o período, o tempo que a onda leva para repetir o seu movimento, né? Para repetir um mesmo padrão. E esse tempo é 20 vezes 10 a menos 6. Para facilitar a minha conta, eu vou pôr 2 vezes 10 a menos 5. Né? Porque eu tirei esse zero aqui, então eu somo 1 aqui no expoente. Então eu vou ficar com 1 sobre 2 vezes 1 sobre 10 a menos 5. Potências, propriedades, vamos lá, vai dar 0,5, né? 1 sobre 2 vezes. O inverso, quando eu tenho aqui, é só eu multiplicar por menos um expoente. Eu vou ficar com 10 elevado a 5. Propriedade de potência. Se não sabe, vamos pesquisar aí para poder conseguir fazer. Então, a frequência desse apito vai ser, ando com a vírgula, 5 casas para o lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A frequência vai ser de 50.000 Hz. Bom, 50.000. Todos eles ouvem na sua frequência mínima, né? Agora, a frequência máxima. O gato, que vai até 65.000, e o morcego, que vai até 120.000. O cachorro não ouve, o ser humano não ouve e também os sapos não ouvem. Letra D. Somente os gatos e os morcegos é que vão ouvir essa frequência. Muito bem. Por enquanto é isso. Se está gostando do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre que eu lançar um conteúdo novo e espalhe isso tudo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!